Boa tarde, senhoras e senhores. Espero que todos estejam muito bem, em plena paz e justiça. Partimos hoje para mais um episódio do nosso projeto de pesquisa sobre a tradição esotérica ocidental, intitulado A História da Luz. Nesta semana, o que temos de novidades? Avançamos o nosso estudo a respeito dos arcanos maiores do tarô. Como todos sabem, esse é o nosso atual momento. Neste momento, exploramos simbolismos arquetípicos, simbolismos alquímicos, simbolismos iniciáticos que tenham a sua vertente ligada à tradição martinista, aquela que, por si só, representa escolas clássicas do esoterismo. No caso, falamos de escolas maçônicas, templárias e rosacrucianas, sem ligação alguma com movimentos telêmicos, Golden Dawn, nada disso. Essas vertentes não entram no nosso projeto. O que entram aqui é aquilo ligado realmente à raiz martinista, ou seja, o que faz referência direta ao conhecimento e observações martinistas a respeito das ciências sagradas. Quais são as ciências sagradas? Se você acompanha nosso projeto, sabe muito bem quem elas são, mas se está começando agora a nos acompanhar, nós falamos da alquimia, da astrologia, da cabala e do hermetismo, que são sustentadas pela nossa interpretação e afinidade pelos três pilares, que nós vamos chamar de gnose, magia e mística. Esses pilares sustentam a interpretação e afinidade de cada um daquele que busca dentro do que nós vamos avançar da nossa compreensão a respeito das leis naturais. Quando nós falamos das ciências sagradas e das leis naturais, nós falamos de ferramentas que facilitam o nosso contato com o Criador. Ou seja, não estou falando do Deus ab religio. Estou falando do movimento criador que é observado pelo caminho iniciático. Então, de uma forma mais simplificada, falamos de um conhecimento esotérico. Aquele que estuda o esoterismo é um esoterista, né? Mas, dentro do nosso projeto, nós usamos da alcunha de ocultistas. De forma alguma usamos o termo ocultismo ou ocultista com um olhar pejorativo, ou seja, aquele que pratica magias, feitiços, cerimônias impensáveis para o vulgo profano, ou às vezes imaginadas de uma forma totalmente equivocada, mas é por meio do ocultismo que o ocultista pratica e estuda a sua visão científica do esoterismo. Nós podemos, então, seguindo aquilo que Valentin Tomberg, ou Valentin Tomberg, nos apresenta, que o ocultista é um cientista do esoterismo. Bem, avançamos então hoje. Antes disso, gostaria de apenas fazer alguns comentários. Entre o dia 15 e 16 de agosto, anualmente se celebra a memória do nascimento do Senhor Krishna. Eu não me dou muito a falas a respeito do Oriente, da ciência oriental, do esoterismo oriental, porque não é um assunto assim tão prático e fácil de ser observado. Mas, se em algum momento nós nos darmos a essa vereda, e provavelmente isso entrará na próxima fase do nosso estudo, que será a respeito da tradição primordial, obviamente nós vamos tratar do Oriente. E se nós vamos tratar do Oriente, nós vamos observá-lo por meio dos registros mais antigos conhecidos por nós. E nós falamos então, e falaremos então, da observação do conhecimento vindo da tradição védica, da tradição vedanta, ou seja, daquilo que é apresentado para nós por meio dos indianos, no hinduísmo, do território de Bharat, né? Ou seja, da Índia.
inevitável não tocarmos nesse assunto, mas isso fica a posteriori. Gostaria apenas de lembrar aqui, então, de saudosa memória do nosso Senhor Krishna, também conhecido por Govinda, né? Govinda, Krishna, feliz aniversário. Este avatar de Vishnu, que serve como um exemplo para todo aquele que busca o caminho da iniciação, como exemplo de um iniciado perfeito, também de um mestre, quando fazemos a devida relação dele com Arjuna ou Aryuna, né? O homem manifestado perfeito, ou quer dizer que busca a perfeição, o novo homem que Arjuna se torna após ter como Krishna o condutor de sua biga na lendária batalha de Kurukshetra, né? Que faz parte do Mahabharata. Assunto muito interessante para todo aquele que deseja. Eu recomendo muito que todos vocês, pelo menos um dia em suas vidas, façam a leitura de Bhagavad Gita, um livro que a gente não o conhece de forma perfeita, né? A personalidade suprema de Krishna se apresenta por meio dele. E lembrem, se você não conhece o Bhagavad Gita, estude, pois é um dos mais belos livros sobre a arte da guerra que nós temos registrados. Avançando, então, dentro do nosso protocolo, vamos para a nossa prece de abertura, onde eu peço humildemente ao Altíssimo, ao grande Deus, a qual nós consideramos o grande arquiteto do universo, a seu Filho, o iniciado perfeito, Yeshua, que é Jesus, o Cristo, ao veículo divino, Ruach HaKadosh, o sopro do Santo, que também chamamos de Espírito Santo, pedimos que façam, por seu intermédio, por meio da hierarquia dos mundos, a presença das luzes do nosso muito amado Arcanjo Micael, de todos os Beni Elohim, por meio de Elohim Tsavaot, que a presença do nosso sempre presente, docílimo, amado Anauel, esteja aqui conosco, para que a nossa língua esteja sempre na senda justa que medeia entre Jaquim e Bossa. Que assim seja. Bem, como é parte do nosso protocolo, da nossa ação semanal, vamos para, então, uma recapitulação do arcano da semana passada. E falamos então do 15º arcano, também conhecido por Le Diable. O diabo. O diabo não é ninguém mais do que aquele que nos tenta. Podemos chamá-lo também de uma forma muito cuidadosa e aos que estão no caminho iniciático certamente hão de convir de que ele é um instrutor. E não um instrutor que deva servir para nós como um exemplo, mas um instrutor porque todo o vício nos instrui. Todo vício apresenta para nós uma possibilidade de evolução. E ele precisa estar presente, escancarado, a sua amostra precisa ser física e material para que nós o levamos a sério. Todos aqueles que têm vícios, eu não sei se é no caso de vocês, mas todos nós temos, e quando falamos desses vícios, nós falamos dos demônios da era moderna e não daqueles demônios medievais, clássicos da Goetia, mas falamos da gula, da avareza, da preguiça, da luxúria, do orgulho, da raiva e da inveja. Falamos destes 7 demônios que realmente nos tiram da senda da virtude. Quando falamos de virtude, nós não tratamos aqui de virtudes que estão em um catecismo ou que sejam plasticamente criadas como inversões aos vícios, né? Não estamos falando aqui mesmo que de forma muito respeitosa nós as temos em nosso caminho, né? A fé, a esperança, a caridade, temperança, compaixão, tudo isso, mas nós precisamos encontrar em nós a nossa virtude. Qual é a nossa virtude? É uma palavra-chave, é um local seguro.
É algo que nos leva a este local seguro. É uma palavra-chave que, quando lembrada, pronunciada, onde nós nos conectamos, nós podemos voltar a ter aquela base segura que nós não temos quando o vício está ativo. Então o diabo é isso. É quando o vício se apresenta para nós. A palavra-chave desta lâmina, pelo nosso estudo, e é claro que isso não é algo que também exista em um livro ou em um local, isso é por meio do estudo que eu já tive em cima e compartilho com todos, a palavra-chave que eu encontro aqui é a incredulidade. Ou seja, se você se torna um crente dentro deste caminho, você é como estes dois seres aqui embaixo, presos. Afiançados, acorrentados, amarrados. Onde? Na estaca, no pilar, nesta coluna que sustenta o vício. Veja, ele está acima do plano normal, aonde estes dois seres já afetados por uma animosidade, por uma queda ao mundo dos vícios, aquilo que a gente pode até dizer que talvez eles estão aí aparentando serem criaturas clifóticas e não sefiróticas, eles têm, por meio da credulidade, aquilo que os prende. Então, se você quer se livrar, você tem que se tornar um incrédulo. Um incrédulo no quê? No teu vício. No teu vício natal. Como é que você sabe encontrar isso? É por meio de muita prática. Cabe, inicialmente, reconhecer aonde cada um desses 7 vícios age. Todos esses 7 vícios têm todos os 7 dentro deles. Então nós vamos para aquela questão do 7 vezes 7. Então é bastante trabalho. Muita vela, muito incenso. Como diz meu querido irmão mais velho, Nelson Real Júnior. Bem, não é aniquilando, encerrando, acabando com um vício que você vai se livrar disso. Não. O vício, ele não posso dizer transmuta, mas ele se transforma em outro vício. Por isso que sempre devemos lembrar, dentro de um vício tem todos os outros vícios. Dentro da gula tem os 7 vícios. Dentro da avareza tem os 7 vícios. Dentro da luxúria tem os 7 vícios. Dentro do orgulho tem os 7 vícios. Dentro da preguiça tem os 7. Dentro da raiva, dentro da inveja, dentro de cada um desses tem os 7 vícios. Bem, lembrando também, ao lembrarmos do caminho que faz parte deste vício que se apresenta aqui, desta lâmina que se apresenta para nós, nós temos aqui o caminho que vai de Gevurah a Hod, que é aquele ligado à letra Samer. Essa letra Samer, ela apresenta para nós este dom, que é o dom do sonhar, o dom dos sagitarianos, está ligado a Sagitário, e a representação hieroglífica dela é o pilar, a coluna, o seco, o palanque de cerca, a estaca. Né? Lembrando que isso é um significado muito ancestral para nós. No último episódio, acabamos não falando sobre aonde que a letra se encontra dentro do arcano, mas ela está aqui, neste pilar. Ela é a coluna. Então aqui está Samer. Para o episódio de hoje, então, encerramos aqui o 15º arcano, esse rememorar a respeito da última, e vamos para aquela lâmina que eu pessoalmente considero talvez a mais nefasta das lâminas do tarô. E qual que é? A casa de Deus. A torre que desmorona. Bem, a lâmina nos apresenta, então, uma torre sendo fulminada por uma língua de fogo vinda dos céus. O alto da torre despenca, ou parte do alto da torre, como já vi em alguns outros arcanos. No tarô de Marsella é muito comum que apenas esta parte da coroa da torre. Veja,
Isso tem uma significação para nós. Porque a coroa é Keter, é o rei que reina no reino, enfim. Lembrando sempre que há um simbolismo cabalístico aqui por trás. Mas a referência da torre à árvore da vida talvez poderia ser ao pilar do meio, de Keter a Malkut. Né? Keter, Malkut. Bem, o alto da torre se desloca por esse impacto. Impacto de quem? Desta língua de fogo, dessa força divina que toca, que remove este alto da torre. Tá? Uma chuva se faz presente. Tá? Podemos ver aqui. A chuva, o prana, já vi autores falando sobre isso aqui, sobre prana, sobre a energia vital, né, que está no ar e que poderíamos vê-la em toda a atmosfera de todas as lâminas do tarô de Marselha, ou de qualquer tarô. Isso aqui seria o fundo, mas aqui está presente. Né? Enfim, cada um pode ter a sua leitura, e isso pode se tornar também algo simbólico quando você for fazer a leitura dessa lâmina. Duas pessoas visivelmente caem da torre que está ruindo. A casa de Deus, La Maison de Dieu, também é conhecida como a torre. Né? Esse edifício seria a morada terrena daquele que é o divino, na concepção daquele que a construiu ou daquele que pediu que ela fosse construída. Vamos dizer que aqui nós encontramos a imanência divina. Se o divino por si é transcendente, onde nós temos uma estrutura erguida em prol, em memória, em honra ao divino, então nós temos aqui a imanência. A imanência fala daquilo que está na matéria, daquilo que é manifestado, daquilo que tem presença reconhecida pelos sentidos. A transcendência é o oposto disso. A transcendência não está na matéria, não tem uma presença reconhecida pelos sentidos, muito menos pela nossa ideia. Nós temos uma ideia de Deus, é óbvio que temos, mas Deus para mim pode ser uma fórmula matemática. Deus para mim pode ser uma grande energia que pulsa lá no centro do universo e que emana sua energia para a criação, para todos os lados do universo, a velocidade de 37 mil quilômetros por segundo, que é o que, salvo engano, a astrofísica tem esse cálculo. Né? O Big Bang continua. Né? A criação, o momento do Fiat, continua sendo pronunciado, por onde não tiver nada à sua frente para bloquear essa expansão. Bem, essa é a diferença entre imanência e transcendência. É visível nessa ilustração que algo nela não está certo, ou melhor, algo ali está muito errado. Algo ali está muito errado, pois despertou a ira dos céus, a ira divina. Esta ação irascível vinda do soberano dos mundos é a punição manifestada pela quebra da lei que fundamenta a ordem estabelecida por ele mesmo na natureza universal. Ir contra a lei é ir contra os princípios naturais. E quebrar esse limite é desagradar o divino e, com isso, ruir com a sua obra manifestada. Aqui nós temos inúmeras questões, tanto objetivas, como o próprio ato em si, que é representado no arcano, mas as questões subjetivas. Quem é a lei? O que é o divino? E aonde que isso se manifesta? Estamos novamente falando de nós mesmos. Quem desagrada o divino? Nós. Quem desagrada essa lei? Nós. O que é essa lei? É o que nós temos por divino. Quando você fere por meio do teu conceito ético ou moral, aquilo que para você é sagrado, é divino, aí você fere aquilo que você considera como sagrado, como Deus, como divino. Por isso que eu digo, na minha opinião, já falei acho que em outros episódios atrás,
Uma das lâminas mais nefastas, na minha opinião, é La Maison Dieu. É a casa de Deus. É a torre. Para que isso ocorra, toda uma hierarquia de mundos é movimentada. Voltamos àquela história que já tratamos em outro momento também, principalmente na lâmina do carro, está bem manifestada para nós a hierarquia dos mundos. Ou seja, mundo da origem, mundo da criação, mundo da formação, mundo da manifestação. Ou mundo fenomênico. Mundo da origem, mundo numênico, segundo se a gente for pegar Platão, ele fala do nume, do grande nume, do mundo numênico, que é onde habita aquilo que há de perfeito. A forma geométrica perfeita. Depois dessa origem, da origem do mundo da ideia, da origem, nós vamos para o mundo da criação, onde o projeto sai da mente do arquiteto e vai até o projeto. Ele passa para o mundo da formação. Então esse projeto sai do projeto e começa a ser formado. E o mundo da manifestação, cortinas colocadas, gavetas arrumadas, casa pintada, tudo instalado, você abre a porta, eis ali a manifestação aonde você vai viver a tua vida. Quer dizer, muita coisa aconteceu até você chegar no momento de estar com essa chave na mão e abrir a porta. Não é? Então nós temos noção de que as coisas acontecem lá em cima também, ou um oposto, o que nós fazemos aqui também reflete a nossa prece de abertura, é uma manifestação de uma hierarquia de mundos. Todas as hierarquias estão presentes na nossa prece de abertura. Se nós a agradamos ou não, por meio do que nós fazemos aqui, se essa agricultura que estamos praticando aqui agora dará frutos, ela terá seu cereal colhido e separado do joio futuramente, nós não sabemos. O que importa é que no momento isso está sendo plasmado aqui na manifestação. A ideia que eu trago aqui, a atitude, voltamos à lâmina, a atitude que leva ao divino remover a hierarquia, que é aquela coroa, está muito clara. A coroa da torre foi decepada. Pessoas caem. A hierarquia foi movimentada. A hierarquia humana, divina, aquela parte administrativa, sacerdotal, militar, tudo que a gente pensa como alta hierarquia está sendo removida. Por quê? Porque isso não funciona. O divino está agindo. Podemos falar aqui sobre karma? Claramente. Claramente. Acho que em toda lâmina a gente pode colocar na balança e tirar o ensinamento kármico e dármico. O ensinamento dármico aqui é: nós precisamos, quando isso acontece, rever o nosso dia a dia, para que a colheita desse orvalho seja próspera. Não é apenas uma ação manifestada no mundo das formas, então, resumindo aqui por meio do texto, o que foi explicado, é uma ação que desencadeia energias, a língua de fogo, energias vindas desde a origem até a manifestação, pois a manifestação é onde nós estamos. O mundo abaixo, ou que segue esse, na minha opinião, seria o da grande mecânica, da mecânica mais lenta que há, que seria o do interior da pedra, do interior da matéria. Esse seria o mundo mais interno. Poderíamos chamá-lo de mundo clifótico? Inicialmente, sim. Mas não é bem assim, que a gente pode também tratar o mundo das clifas. Traduzindo para a vida normal, tudo aquilo que fere a ética e a moral de sua concepção de sagrado é dar início ao julgamento deste sagrado pelo sagrado. Porque cada um de nós tem uma concepção de sagrado. Você pode não acreditar em Deus. Um velho barbudo sentado num trono que solta raios. Mas você tem uma concepção de sagrado. E você fere essa concepção de sagrado quando você viola aquilo que é sagrado para você. Ah, mas ninguém estava vendo.
não vem ao caso. Você estava ali quando você cometeu tamanha atitude. Voltando então à lâmina, vamos agora para a observação subjetiva, né? A ira de Deus está manifestada aqui pela língua de fogo vinda dos céus. Seu impacto é visível com a queda do topo da torre, dessa coroa que obviamente nos lembra Keter, mas é a apresentação medieval dos castelos, né, das torres dos castelos. E pela chuva que acompanha esse ato, simbolizando que toda a ação se aplica ao todo manifestado localmente. Então é a colheita da água lustral. A água lustral foi colhida num dia onde algo muito nefasto aconteceu, você deve transmutá-la de uma forma específica também. Essa é a visão do processo alquímico das coisas. Essa água lustral ocorreu num dia onde você teve grandes benesses, essa água lustral também deve ser tratada de uma forma muito especial. Aqueles que caem são assim retirados de seu espaço ou função, representando que não ocupam mais o espaço que lhes era de direito, da hierarquia à qual eles pertenciam. Foram desse modo retirados de ação. Não tem mais representatividade hierárquica. É uma imagem muito dinâmica, ela é cheia de movimento, é uma imagem que não é estática, ela tem muita movimentação e apresenta uma destruição para que algo novo venha aqui, aquela esperança, a visão dármica da lâmina agora, para que algo novo tenha espaço, que ao ser reconstruído seja nele aplicado o real contexto das leis divinas e suas concepções. Volto a lembrar aqui, essa é uma lâmina, na minha opinião, que quando ela surge, realmente ela apresenta uma quebra de paradigmas, problemas que irão acontecer, uma queda no real, um banho de realidade, como a gente pode chamar. Então, volto a dizer, eu a considero talvez a lâmina mais nefasta de todo o tarô. Não é a morte, não é o diabo, muito pelo contrário. Estas lâminas, como já conversamos, elas trazem também grandes possibilidades de mudança. Como diz o I Ching, crise é oportunidade. Então, obviamente, também, essa aqui apresenta que tem um perigo iminente, transformações iminentes no seu caminho. No nosso estudo, então, fazendo a equivalência entre lâmina e letra hebraica, 17ª letra é Ain. Vamos achá-la aqui. Ain. Ain. Ain é a ira. Ain é transformação. Podemos considerá-la como ira, né, ligada a quem está, né, ela é o símbolo que está ligado à tribo dos capricornianos, no caso, né? Então o seu dom da ira também pode ser revisto como transformação. Eu gosto de pensá-lo como transformação. Não apenas nessa coisa de raiva, da irascibilidade, da belicosidade. Não, mas está ligado à transformação. E por quê? Agora nós vamos... Letra simples é a 16ª letra, é o Ain. Letra simples, que representa o ouro. Eu sou franco em dizer que eu não vejo aqui o ouro. Talvez a gente possa interpretar, que é algo que eu já pensei em outros momentos, como talvez a fundição de um lingote, mas isso aqui é muito pretensioso da minha parte. Eu não vejo ouro aqui, mas os olhos, sim, eu vejo. E por quê? Nós temos aqui os dois olhos, os nervos oculares e aquilo que nos conduz ao cérebro. Claro que é um hieróglifo primitivo, né? As letras, quando a gente fala sobre esse significado, estamos falando do seu significado hieroglífico, né? Então, nesse ponto, eu vejo muito bem aqui. Um olho,
outro olho, nervos oculares e um lobo cerebral, ou o cérebro em si, o corpo, a coluna, enfim. Dessa forma, eu observo aqui os olhos. Dom da ira dos nativos de Capricórnio. Aciona aqui a ira como agente de transformação. A ira, então, nesse ponto, como aquela movimentação interior que te leva à transformação, que cai totalmente com a lâmina da torre. Como ira do divino, a ira de Ain é aplicada nas situações que merecem e necessitam de transformações, pois da forma como está, não se pode continuar. O elemento terra o elemento dela é o elemento terra, ela então é mais uma das 12 letras simples que conformam as letras hebraicas. Lembrando que, segundo Sefer Yetzirah, Deus geometrizou, Deus arquitetou o mundo utilizando as 10 condições de passagem e as 22 letras hebraicas. Então, são as 33 ferramentas que o divino utilizou para formar o mundo. As leis naturais podem ser interpretadas por meio delas. E é claro que aqui nós temos a observação cabalística. E sendo a observação cabalística, ela vai ter um diálogo muito, muito franco, tanto com a alquimia, com a astrologia e com o hermetismo. Nosso mestre passado, Eliphas Levi, na introdução do seu dogma e ritual da alta magia, nos lembra que Ain tem o dom de forçar quando desejar a natureza a manifestar-se. Então, ao seu desejo, ele força. Então, quer dizer, ele tem força. Ele faz com que a natureza se manifeste por meio dessa transformação. Podemos usar também transmutação. Enfim, são muitas ideias. O caminho, Sinorot, que está presente aqui no nosso estudo ao arcano e a letra, neste caso, é o caminho que vai de Tiferet a Hod. Então, este caminho, o olho, a observação, o estudo dos fatos, essa lei que nós podemos francamente dizer que existe, né, entre essa caminhada que vai da compaixão, da beleza, até a glória. Isso precisa ser para nós tratado, considerado como uma lei. E volto a lembrar aqui, essa lei pode ser um processo de contato entre você e o sagrado, você e a tua concepção de sagrado. E a partir disso aqui, as coisas vão se transformar, se transmutar. Encerramos hoje mais um arcano, 16º arcano, torre, uma lâmina que eu acredito que ela traz para nós muita informação, situações que elas devem ser consideradas porque nós vemos no solo muitas plantas, então ali há uma fertilidade, a água lustral ela é possibilitada para nós dentro desta. Então, quer dizer, nós temos possibilidades de transmutar isso. A possibilidade alquímica da presença, né, deste orvalho divino junto a essa ação mostra que as coisas devem ser transmutadas. Agradeço a todos, senhores e senhoras que participam de nossas atividades, que nos acompanham dentro de suas possibilidades semanalmente, ou seja, quando podem. Quero então também fazer aqui um grande agradecimento aos nossos incentivadores, na figura do nosso irmão Júlio Bolles, que cedeu equipamentos que facilitam aí as nossas transmissões. Vocês podem
prestigiar o trabalho dele também lá no Instagram, no @artaxvis. Nosso irmão Júlio é especializado em maquetes eletrônicas, um arquiteto que faz um trabalho de um grande diferencial. Acompanhe. Nosso irmão mais velho de caminhada, nosso mestre na Real Escola de Cabala Cristã, a qual nós estamos juntos há 20 anos, que gentilmente permite que nós utilizemos material didático das letras sagradas. Vocês podem acompanhar o trabalho da escola, da Real Escola de Cabala Cristã no YouTube, no @real-ecc. Tem muitos vídeos, material fantástico lá de acesso a cada um de vocês. É óbvio que ele, com a sua didática amorosa, carinhosa, com muita gentileza, apresenta para todos de forma descompromissada no YouTube o caminho que pode ser seguido ao estudarmos a Cabala Cristã. Obrigado, irmão nosso. Ao nosso querido irmão Marcelo Kostuchenko, do @Kostuchenko Afiacão Manutencão. Tem a ver com cão também, porque ele presta manutenção para equipamentos de pet shop. Nosso irmão mais velho também, um grande irmão de caminhada. Sigam ele. Obrigado, irmão Marcelo. Ao nosso querido irmão também, irmão mais velho de caminhada, Edmundo Pelizari, pelo apoio metafísico e incentivo sempre à nossa pesquisa. Vocês podem ter contato com ele pelo Maule Pelizari, @Maule Pelizari no Instagram. Nosso irmão, Frater Leonardo Dávila, da Tetra de Edicoins, Tetra de Edições no Instagram, pelo grande incentivo à nossa pesquisa também. Sua valorosa presença na nossa caminhada também é notável. A obra dele, que eu gosto sempre de relembrar aqui, a tradução, a abertura, né, da Tetra de Edições, que abre a coleção Opúsculos Alquímicos, a tradução da renomada obra de Geber, o estudo da maestria, da busca pela pedra filosofal, uma obra bilíngue, latim, português, tem algumas ilustrações muito legais, ilustrações alquímicas daquelas xilogravuras apaixonantes, né, que fazem parte deste trabalho, né. É maravilhoso. Edição limitada, uma obra nível internacional, o acabamento dela impecável. Fico sempre muito feliz de ter essa obra em mãos. Leitura rápida, a menos que você queira ler em latim também, que já é um pouco difícil, pelo menos para mim. E um grande abraço aos nossos irmãos da Societas Incógnita pelo seu sempre presente apoio metafísico. Obrigado a todos vocês e fiquemos todos no bem sempre.